falar de combinação, que é o que não tá rolando lá, viu? É nas tretas da nossa fazenda. Mas aqui sim, ó. Ó o benefício, gente, do arrozinho e do feijão. É uma combinação brasileira que promove sensação de saciedade e também previne doenças, sabia? Todo mundo que está em processo de emagrecimento, ele pensa, por exemplo, que substituir o arroz pelo feijão, com feijão, pelo grelhadinho com salada, é uma das saídas para exibir uma silhueta sem pneuzinho. A boa notícia é que com a tradicional combinação brasileira, que pode fazer parte do seu cardápio diário, sem ser vista como uma vilã da dieta. Só que, no entanto, viu, gente, como qualquer outro alimento, a recomendação é no número, na verdade, para você não exagerar. Isso vale para tudo na nossa vida. Quando a gente exagera, a gente come mais do que devia. E aí aquela combinação não é equilibrada, tá? Então eles fornecem realmente nutrientes, energias que você precisa para fazer com que o seu organismo ele funcione bem bacana. E a nossa especialista de hoje é a Camila Teruel, ela que é nutricionista. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, o tal do arrozinho do feijão. Esse aqui é o que eu fiz na minha casa. E tá com cheiro, ó, e feijãozinho tá lindo, preto, Ju. Eu gosto. Aqui é tudo alhinha, minha amiga. Ó, muito bom. Coisa boa. Arrozinho e feijão é o tal do benefício. A gente fala assim que é a paixão nacional é do bumbum, não sei o que lá, do silicone, mas não é arrozinho e feijão, Com né, certeza. Qualquer lugar do Brasil, principalmente, né, Ju, é a refeição mais comida pelos brasileiros. E não é à toa que ela é uma combinação perfeita, além de ser muito saborosa, é extremamente nutritiva. Então, legal. Existem as pessoas que têm um certo receio do arroz e feijão, mas a verdade é que não existe motivo para isso. Para, gente. Tem gente que fala assim, não, eu sou intolerante ao glúten. Não tem problema, Gente, porque você pode comer. Exatamente, o arroz não tem o glúten. O glúten é uma proteína que vem da farinha de trigo. Muita gente fala, tirou coitado, claro que vai da qualidade do arroz também, né? Exatamente. Porque o branquinho que a gente usa, ele é o do sumo do sumo do sumo do sumo. Exatamente. Entendeu? A gente sempre tem que analisar assim, Ju. Tá. O arroz branco, dificilmente a pessoa vai comer ele sozinho. Normalmente a gente come com um feijão, com uma carne, uma salada. Como, amiga? Com tomate e cebola roxa. Fica com aquele bafo de cebola que meu marido detesta. Mas eu gosto, eu não sou muito da proteína, mas do arroz, do feijão. Sim. Que loucura, com tomatinho, aquele caldinho, aquela cebola, É quem maravilhoso. gosta sabe. É maravilhoso. Ó, a gente fez aqui, pra você de casa entender, a propriedade em 100 gramas, quando a gente fala. O que tem dentro dessas 100 gramas na hora que você come, ó. No arroz branco cozido, amiga, se me corrige se estiver errado, tá? Eu busquei de uma fonte segura. Calorias tem 128 calorias dentro de 100 gramas. A proteína, 2,5. Isso. O ferro, 1 é miligrama, né? Isso, miligramas. E 1,6 de fibras. A fibras é boa, tem ali, né? O arroz integral, ele tem mais fibras, porque qual que é a diferença dos grãos, né? O arroz integral, então, ele é o grão completo. Ele não passa pelo processo ali de refinamento, como o arroz branco. Então, a tendência é que ele tenha uma quantidade maior de fibras. Mas é como eu estava mencionando, né? Você dificilmente vai comer o arroz branco sozinho. Então, se você não está habituado a comer o arroz integral, não tem problema. Você pode ali acrescentar uma salada, uma verdura, um legume, que você já vai ter... O arroz branco, ele já vai ter uma qualidade nutricional bem melhor. É, porque o gostinho dele, ele é mais firminho, sim, né? Sim, nem todo mundo consegue se habituar com o sabor dele. Exato. Aí, agora a gente vai colocar do feijãozinho carioca tradicional, esse branquinho que você tem na sua casa, igual tá aqui, ó. Isso. Calorias 76, ele tem menos calorias, Tem tá? menos. A proteína 4,8, o ferro tem, olha, tem mais fibras do que o próprio arroz. Exatamente. 8,5. E por que a gente fala que o arroz e feijão é um casamento perfeito, Oxi, Ju? casou, mas só de ver a grinal desses dois, hein? Porque assim, ó, tanto o arroz ele é um cereal, né? O feijão é uma leguminosa. Os dois, eles têm proteínas, mas as proteínas, quando elas são de origem vegetais, elas não são proteínas completas, como as de origem animal. E aí, de repente, o aminoácido, que é o que forma a proteína, que tem no arroz, não tem no feijão. Tá vendo, E o que tem no gente? feijão não tem no arroz. Então, juntos, eles são uma combinação perfeita de proteína. E juntinhos, coloca ali, produção. Juntinhos a gente tem quanto que dá 1 mais 1 mais 2? Dali, pode trocar nossa tela, por favor? Vamos esperar ali, aqui, ó. A quantidade adequada, vamos falar de quantidade adequada? A gente sempre fala que qual que é a porcentagem de mais de arroz Isso. e 4 de sopa de arroz é 2 de feijão. Exatamente. O arroz, ele é fonte de carboidrato, né, Ju? Que é a nossa principal aí, o carboidrato, a glicose é a principal fonte de combustível do nosso organismo. Então, por isso que a tendência é que o arroz seja numa quantidade maior do que o feijão. Então, a gente sempre
porcionam ali os dois, um pouquinho a mais de feijão, um pouquinho a mais de arroz, desculpa, e um pouquinho menos de feijão. E aquela com bifinho, acebolado, lá vai eu engordado pra me matar aqui. Amiga, preparada para alguns mitos e verdades? Depois vou responder rapidinho, tem algumas perguntas do público. Sim. É fato ou fake que o arroz ele diminui o risco do câncer? O arroz, né, tanto o arroz como o feijão, todos eles têm micronutrientes, né, Ju? Quando a gente fala de qualidade nutricional, os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, ajudam no combate ao câncer. Legal. Mas a gente não pode analisar só isso, né? Tá vendo? A gente precisa ter um estilo de vida saudável. Então, com prática de atividade física, né? E não adianta comer arroz e feijão se as próximas refeições elas não forem adequadas nutricionalmente. Frita, bolachinha recheada, tá vendo, gente? Então é um conjunto. Fato ou fake? Feijão engorda? Ju, a gente nunca pode falar que um alimento isolado engorda. É a associação dele. Exato, né? é o que a pessoa vai comer no decorrer do dia todo. Então, eu não posso falar pra você que só o feijão engorda ou só o arroz engorda, que daí vai depender da alimentação, do contexto geral da pessoa no dia. Por que ele dá tanta flatulência, amiga? Quer dizer, no meu ponto de vista, é fato ou é fake? Aquele punzinho assim. Realmente, o feijão, ele fermenta muito e uma das técnicas que a gente utiliza pra diminuir essa fermentação ali no intestino, Ju, é deixar ele de molho. Ah, eu já ouvi falar Isso, umas 12 horas. No mínimo. Deixa 10 dias, né? É o ideal. Além dele cozinhar mais rápido, ele fica mais saboroso, uma cor mais bonita. A gente diminui ali a quantidade de fitato, que é o que fermenta ali nas bactérias intestinais e que traz flatulência. Aquele punzinho chato, meu Deus. Vamos lá. A Salete de Arapongas mandou pra gente assim, ó. Mistura arroz branco e integral juntos. Eu não me acostumei só com integral. Ó lá. Ela pode continuar assim? Pode, sem problema nenhum. A gente só tem que dosar ali, não vai colocar a mesma quantidade ali. Coloca mais de integral, amiga. Exatamente. Né? E aí pode fazer o uso sim. Próxima perguntinha, vamos ver. E o arroz parboilizado, ele também é bom? Eu, Vini, mandou pelo WhatsApp pra gente. Sim, ele também é bom. Qual que é a diferença do arroz parboilizado? É que ele passa por um processo que é quase que uma cocção. Então, o arroz ele é levado a uma água numa temperatura muito alta e faz com que os nutrientes, ao invés de ficar naquela casquinha de fora, o arroz absorva ele. Então, ele já passa ali por um pré-cozimento, é um arroz que vai cozinhar mais rápido, ele vai ter uma coloração diferente, mas quando a gente fala em nutrientes também, ele é muito bom. Tá vendo? Coisa bonita. Eu não sabia que ele passava por uma cocção. Isso, passa. Legal, ele é colocado numa água, numa temperatura bem alta. Se for bem analisar alta. o integral, aí o parboilizado seria o segundo? Isso, pode ser E o dizer terceiro que sim. seria, se for analisar o branco. Nossa, Isso. gente. E assim, comparando o preço, não muda muita coisa um do outro, pouca né? diferença. Tá caro do mesmo jeito, né, amiga? Tá caro. O arroz cateto integral, ele é o melhor integral? Ah, não. O cateto integral é melhor que o integral tradicional ou a Manu? Não tem muita diferença quando a gente fala... O cateto é aquele arroz gordinho, pequenininho, sabe? Normalmente é usado mais na culinária japonesa. Ou pra fazer risoto. Ai, gosto de... Pronto, você falou a minha língua, amiga. Ah, meu Deus! Porque ele tem uma quantidade maior de amido, então é um arroz que tende a ficar mais cremoso. Ai, eu gosto dessa cremosidade. Coloca uma manteiga junto e... Então, se a gente for comparar o arroz integral comum e o cateto integral, tanto faz também uma quantidade boa. O que vai mudar ali é mais a quantidade de caloria, porque o arroz cateto, para ele ter mais cremosidade, ele tem mais amido. Então, ele é um pouquinho mais calórico. Última perguntinha, menos de 1 minuto para responder, dona Cá. Minha mãe disse que eu não posso bater o feijão no liquidificador, porque pode quebrar as moléculas de ferro. A Jordana do WhatsApp. Qualquer atrito que a gente leva para o alimento, até mesmo a cocção em si, a gente tem uma perca ali de nutrientes. Claro que daí vai depender muito do que é feito. Alguns procedimentos têm uma perca maior e outros menor. O ideal do feijão é não bater. Né? Não bate, se a pessoa puder, não é que vai quebrar e vai consumir todo o ferro que tem no feijão, não é isso, mas a tendência é diminuir sim um pouquinho. Menos atrito. Ai, dona Cá, muito obrigada, amiga. Obrigada. Então, arroz e feijão todos os dias? Ótimo, maravilhoso. Pode, só cuidado como é que se refoga, como é que se faz essas coisas. Ai, meu Deus. Faz o seguinte, eu vou com o carro rapidinho pro intervalo